A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira. Quintas de Evangelho no MAP, quintas de melhorar a psicosfera, o astral, quintas de criar um ambiente positivo para todos nós, né, Iris? Tô achando que você está falando tão baixinho. É que eu tô olhando aqui se a gente está no ar já. Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui. Semana passada a gente não conseguiu chegar, né? A gente estava vindo, mas não conseguiu chegar. Teve um acidente na linha amarela. O pessoal que acompanha a gente pela página do Face do Quintas, a gente deu lá uma palhinha, né? Fizemos o capítulo, não é a mesma coisa, porque a gente não tem integração de vocês, não tem graça nenhum o programa se vocês não estão no programa, não é isso? A passagem de hoje do Vinha de Luz é o capítulo 50, Para o Alvo, e é um capítulo muito interessante, porque o que tem acontecido com a gente ultimamente, o que tem acontecido basicamente com o ser humano é um desgaste emocional tão grande, é uma falta de energia, é uma falta de vontade, é uma falta de motivação, e o Para o Alvo, ele vem trazer isso de volta, né, Hernani? Porque a gente tá tanta coisa que a gente passou, né? Pandemia, guerra, inflação, tanta coisa junto, coisas que a gente achou, o pessoal que é mais velho achou que nunca ia passar de novo, e o pessoal mais novo nunca tinha ouvido falar, né? Isso. Então, a gente está vivendo um momento de desilusão, um momento de cansaço, e esse momento de desilusão, de cansaço, vai minando as nossas energias, se a gente deixar, né? E quanto menos energia a gente tem, menos vontade de lutar a gente tem, e mais difícil fica a jornada. Porque se a jornada tá dura e a gente tá sem força, aí, né? Como diria minha mãe antigamente, a minha avó, junta a fome com a vontade de comer, né? Agora, quando a gente pega aqui Paulo, nessa carta aos Filipenses? É. Quando a gente pega Paulo, a gente começa, caramba, eu tenho que voltar para o alvo, eu tenho que mirar, né? Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter determinação, e lembrando que a gente não vai fazer nada disso sem fé. Concorda, Hernani? Claro. Mas antes da gente começar, porque isso foi só o preâmbulo, eu agora tô com uma mania de fazer preâmbulos grandes, né? O Hernani reclama disso. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, para vocês entrarem em contato com a gente, 98486-7633. 98486-7633. Telefone da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400. 3386-1400. Já matei minha saudade de Sheilinha, cheguei cedo, já para não correr o risco de perder. A gente veio mais cedo ainda e fiquei lá matando minha saudade. WhatsApp do programa Quintas do Evangelho, 971820777. 971820777. Ou você entra na página do Face do Quintas do Evangelho no MAP, e você vai ver a transmissão ao vivo, coloca lá seu comentário, que a gente vai lendo aqui a sua pergunta, que o Hernani vai responder, porque pergunta quem responde aqui é o Hernani, né? Se eu respondo certo é uma coisa. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Meus irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço,
Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E aí, Hernani? Eu faço eu acho que Paulo de Tarso, né, quando ele deixa de ser Saulo, né, que é o maior de todos, para ser Paulo, o menor de todos, ele começa a viver as dificuldades de ser cristão, né? Até então, vocês pensem bem, né? O Saulo era tudo de bom.com.br, dentro da religião judaica, hebreu, conhecia o Antigo Testamento. Os hebreus eram que tinham o maior respeito dos romanos. Apesar dos romanos serem os dominadores, eles usavam, né, esses doutores da lei do Antigo Testamento, né, ou do Torá, para administrar a região. Né, os cobradores de impostos eram judeus, quer dizer, era um povo bem preparado, né, academicamente bem preparado, administrativamente muito bom. Os judeus trazem historicamente, né, nas heranças familiares até hoje, a capacidade de lidar bem com finanças, com comércio, com bancos. Então era um povo preparado para as coisas naturais de comércio, de cobrança de impostos, de administração. Tinha um templo maravilhoso administrado por eles. Então Saulo, né, que nasce numa cidade chamada Tarso, entre um caminho de muito comércio e de muito trânsito, né, entre Roma e Jerusalém, ele vinha como um garoto prodígio, né, um jovem prodígio, tanto é que ele vai estudar em Alexandria, ele vai para Roma, se torna cidadão romano. Então, apesar dele ser muito dedicado, muito ligado ao Antigo Testamento, ao Torá, às letras, ele tinha todo um amparo. Ele estava dentro do contexto do cara apoiado pelo dominador, pelo romano, pelo dinheiro envolvido, pelo poder envolvido da própria família dele e da religião dele. Então, na realidade, ele tinha toda uma proteção, um amparo, né, um conforto de estar falando em nome do poder, mesmo falando em nome de Deus. Ele estava falando em nome do mesmo Deus, só que com o poder ao lado dele. Tanto que ele persegue Estevão, tanto que na estrada de Damasco ele vai comandando as tropas de Roma, né, atrás de Ananias. Então ele estava falando de Deus, ele conhecia, né, a história do Torá, ele estava nos representando, né, o monoteísmo no planeta, mas com o poder junto a ele. Mais ou menos o que a gente vive hoje, né? A gente vai na casa espírita, né, a gente vem aqui na Rádio Rio de Janeiro, a gente tem uma segurança e um conforto para falar sobre a religião. E isso faz muita diferença. Coisa que Kardec não tinha, tanto que queimaram os livros dele, pois né? É, mas você falar que nem a gente herdou aqui de Eurípides Barçanufo, de Francisco Cândido Xavier, né, a gente herdou o poder pelo exemplo de Chico, porque o Chico ele comoveu o mundo, né? Então ele transformou o espiritismo em algo de grande respeito. Você vai numa casa de umbanda, candomblé, como eu vou fazer palestra, ou numa igreja, você fala que é espírita, você é tratado com enorme respeito. Por quê? Porque teve Eurípides, teve Chico, teve um monte de gente desbravando. E mesmo quem critica o espiritismo, que fala, que não gosta, ou qualquer coisa, eu nunca vi ninguém ter nada para falar do Chico. Desrespeitoso. Então nós tivemos aqui, graças a esses bandeirantes do espiritismo, uma estrada um pouco melhor, bem mais pavimentada para a gente estar. Eu faço minhas palestras há 20 e poucos anos, e toda semana, e live, não tenho, né, não tenho dificuldade para isso. Então, Saulo era esse que nós somos. Tinha um judaísmo consolidado, né, tinha um romano defendendo e até respeitando pelo poder que ele tinha. Ele foi convidado, ele aprende o grego, aprende o latim, então ele se torna um cara que falava em nome de Deus com todo o conforto e a proteção do status quo, né, do poder dominante. Aí vem a estrada de Damasco. Quando ele passa pela estrada de Damasco, aí muda tudo. Porque aí naquele momento ele já começa a falar de Deus, mas com o Messias, que era o filho de um carpinteiro órfão aos 14 anos.
e que estava lançando dentro da religião judaica algo que era revolucionário, que era dar a outra face, dar o manto, dar a túnica, perdoar, trazer os cobradores de impostos, as prostitutas, as mulheres para dentro da religião, coisa que a religião judaica da época nem pensava. E eles não aceitavam de forma alguma que o Messias era um filho pobre, órfão de um carpinteiro de Nazaré. E aí naquele momento ele começa a ter toda a perseguição que ele até então não tinha visto. E nessa perseguição ele fala: mas agora eu não vivo mais, quem vive é o Cristo. Até então eu estava no combate, só que era o combate com um exército inteiro a favor dele, né? Agora eu estou indo para o bom combate, que é um exército inteiro contra ele. A família dele deserda ele tem que fugir num cesto, ele vai preso, ele é acusado de assédio. Aí começa todas as dificuldades. Primeiro do plano material, que é onde eles atacam a gente primeiro, tirando o foco, que é o que ele está sendo dito. Tirar o foco, criar um problema, atacar um familiar, né? E depois a obsessão. Porque a obsessão não quer que ele leve o cristianismo para os gentios, para nós. Não queria. Talvez fosse o apóstolo mais perigoso para as sombras. Por quê? Porque enquanto Pedro, Tiago estavam ali dentro do círculo, né, acadêmico, judaico, fazendo as palestras dele, Paulo parte que nem um louco para o Oriente. Parte fundando quantas igrejas de Paulo tem aí no Evangelho e quantas tem de Pedro e Tiago? Incomparável. O cara falava vários idiomas. Então falar vários idiomas é aumentar a comunicação para o mundo. Num mundo que ainda não tinha internet, não tinha jornal, não tinha nada. Não tinha o Google para traduzir. Então o plano espiritual olha para Paulo e fala: cara, esse cara é um perigo. Esse cara vai formar um monte de gente que vai falar sobre o cristianismo, e aí acabou a nossa farra. Porque até então a distância de Deus era muito grande. Para você chegar a Deus, você precisa do caminho. Como é que se chega a Deus? Como é que se chega a algum lugar? O caminho. E qual é o caminho? Quem era o caminho para Deus? Jesus. Então Paulo, ele leva o caminho para o resto do planeta. E aí a obsessão cai matando. Ele é acusado de assédio porque ele era muito bonito, ele foi apedrejado. Aí a história de Paulo é inúmera. A família deserda, ele volta a trabalhar com o tear dele, era um doutor da lei, cheio do dinheiro, com um poder enorme. Começa tudo do zero. E aí é a nossa vida. E aí ele dá esse testemunho: olha, tudo de ruim está acontecendo, nós vamos perder o foco, eles estão me atacando, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar no Cristo. E eu tenho uma missão, né? A minha programação reencarnatória é tão forte que quando eu lembrei dela na estrada de Damasco, eu fiquei cego. Olha que loucura. Quando Jesus aparece para ele: Saulo, por que me persegues? Ele já cai cego. A luz foi tão forte que ele relembra o que ele tinha previsto antes de encarnar e passa. E aí Ananias vem, dá um passe, tranquiliza ele ele vai buscar o conhecimento do cristianismo e passa as adversidades do cristianismo. Então isso é Paulo. Todos nós temos uma estrada de Damasco na nossa vida. Quando a gente esquece muito do que foi compromissado antes de encarnar, porque eu acho que a nossa encarnação, a exemplo de Paulo, ela tem alguns estágios nela que te relembram ou te remetem àquilo que você se comprometeu. São as estradas de Damasco de cada um. Momentos de dor, de aflição, de dificuldade, que você não vê saída. Normalmente aí você tem que buscar Deus, buscar Jesus e entender uma forma de sair dali, né? Que é recobrar aquilo que você programou. São eventos que acontecem na sua vida, que são estradinhas de Damasco ou grandes estradas de Damasco, que te relembram aquilo que você se comprometeu antes de encarnar. Porque uma encarnação é igual uma viagem de férias, só que não é uma férias prazerosa 100%. Às vezes é. Então você vem para cumprir uma série de coisas, mas depois voltar para a sua vida real, né? A vida real é a vida de trabalho, da sua casa, da sua família. A sua vida real é a vida lá no plano espiritual. De alguns aqui na rádio, provavelmente no nosso lar, outros na Alvorada Nova, né? Fazendo locução lá no nosso lar, comunicação entre os planos. Isso é o time. Nosso, talvez não, esteja numa casinha transitória, num centro de atendimento, né? Socorro, atendimento fraterno. No MAP, então,
provavelmente. O pessoal que fica ali escutando o tempo todo, né? Na Esse Rádio aí é o Rio de pessoal Janeiro. do nosso lar. Esse aí é o pessoal que trabalha no nosso lar, né? O pessoal Depois... do MAP não, o pessoal do MAP está ouvindo agora, o pessoal tudo trabalha em casa transitória, aqui perto da crosta, socorrendo quem está no umbral, resolvendo obsessão. Não adianta se iludir, cara. Os 12 não tem polos trabalho não fácil. tem trabalho fácil. Os 12 polos estão trabalhando é trabalho a difícil. Então, esses centros de socorro, né, que a gente vê nas obras de André Luiz, é o trabalho do MAP. Você está com a camisa do MAP, ó, igual a mim, estou no centro de casa transitória. E é assim que funciona. Então, a vida real é a sua vida lá no plano espiritual. Aqui a gente está numas férias, que às vezes são boas e outras não. As férias todas, às vezes, são ruins, né? Você vai para um lugar, tem um tsunami. Virou umas férias ruins, né? Não, e as férias, às vezes, você perde o voo, voo atrasa. O hotel não é bom. Nem tudo são flores, é a encarnação, né? A gente curte, não vamos dizer que a gente não curte. Você, então, que viaja de férias, se há um mês atrás estava de férias, eu estava aqui fazendo com o Paulo. Se a gente parar para pensar, a gente tem momentos de dor e a gente tem momentos de alegria, né? É que as dores marcam mais do que a alegria. Mas Então, Paulo, quando ele cita aí as dificuldades, esses contratempos, é a programação reencarnatória dele, cara, que era uma programação tão importante que mudou a história do planeta. Eu diria, Jesus mudou a história do planeta? Mudou, né? 1/3 do planeta hoje, 33% do planeta hoje é cristão, que já é uma diferença enorme. No Brasil é quase 90% de religiões cristãs, né? De vários tipos diferentes. Jesus mudou o planeta graças a Paulo. Graças a Paulo. Tem dois personagens do cristianismo que eu sempre falo que são muito responsáveis pela evolução do planeta. Um é Paulo, por levar a religião aos gentios, né? Apesar de Pedro ter fundado a Igreja Católica, mas eu acho que Paulo ele leva isso com uma forma mais estruturada e mais dinâmica e comunicativa. E a outra que resolve os sofrimentos maiores do planeta, que é Maria, né? Maria cuidando dos suicidas e dos sofredores, né? A gente vê o Alto da Compadecida, mas é perfeito aquele o Ariano, né? Ela resolvendo as dores, porque também só você conhecer o cristianismo sem amenizar suas dores não adianta, né? E agora vem os consoladores, que somos nós, né? A gente tem que ter o professor que nos inspira a reforma, mas tem que ter o consolador, que nos dá e Chico o refrigério. Foi um maravilhoso consolador. Chico Xavier, eu acho que Divaldo também, né? Raul, né? Várias pessoas são, mas igual o Chico é difícil, né? Você vê as mães de Chico, as cartas, né? Chico veio mostrar para quem quisesse entender, né, uma perda muito grande, um desencarne, seja que religião fosse, né, pelas obras, que a vida continua, que os seus entes queridos estão vivos, que nós vamos continuar do outro lado. Acho que o Chico é imbatível, né, na consolação, assim como Maria no socorro dos suicidas e dos grandes sofredores do planeta. Tá inspirado hoje, hein? É o calor. É o calor? É o MAP. Dessa passagem eu tirei três coisas importantes, 3 pontos que eu acho que dá para a gente discutir aqui. O primeiro dele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Então, uma coisa muito importante é a gente sempre lembrar, né, que nós ainda não obtivemos, nós ainda não nos aperfeiçoamos. Paulo também não tinha se aperfeiçoado, ele tinha consciência disso. Mas ele é importante para a obra. Então, às vezes, o Hernani estava falando ali da dificuldade. Uma coisa que eu sempre penso muito é o seguinte: quando a coisa está muito difícil, a obsessão está forte, quando parece que tudo vai dar errado para você não chegar na casa espírita, para você não voltar, sai dessa cadeira online. Volta para o centro espírita, volta para a igreja, porque a gente se habituou a estar no online, mas é importante a gente estar reunido em nome de Jesus, trazer essa atmosfera, trazer essa energia, vibrar. Tem que voltar para a igreja, tem que voltar para o centro espírita. Lógico, né? Se você faz parte de um grupo de risco, se você tem... Mas se você está bem, já está trabalhando, está indo para a festa, está indo para a praia, pode ir para a igreja, né? Pode ir para o centro espírita, concorda, Hernani? Claro. Então, quando fica tudo difícil para você fazer o que tem que ser feito, aí eu lembro assim: eu devo ser muito importante então. Então eu vou ter que ir mais de uma vez por semana. Porque se estão querendo me atrasar, se eu estou incomodando tanto ao plano espiritual, tanto a obsessão, eu devo ter alguma coisa boa para fazer. Então o pensamento é esse: quanto mais me atrasa, mais eu corro atrás. Como é que o Valmir falava? Irmã Íris,
agarra a tarefa, é isso que a gente faz. A segunda coisa que ele fala é o seguinte: esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Isso é muito importante. Existem pessoas que chegam para mim, né, e falam assim: eu não consigo esquecer que a atitude que eu tomei. Se eu soubesse tudo que eu sei hoje dentro do Espiritismo, eu tinha perdoado mais, eu tinha conseguido manter meu casamento, eu tinha tido uma relação melhor com os meus filhos. E aí começa a viver em cima de tudo aquilo que não fez, ou em cima de tudo aquilo que passou. Gente, passou. O passado já passou, o futuro não chegou. É no presente que a gente constrói a nossa vida. Então, vamos focar no presente, vamos pensar o que eu tenho que fazer para não agir mais dessa forma. Eu mudei? Eu não deveria ter feito isso? Ótimo. O que eu tenho que fazer para fazer diferente agora? Se é alguma coisa que eu possa resgatar, eu posso ir lá pedir perdão, eu posso rever aquele irmão, eu posso me acertar com ele. Ele não aceita, eu tenho que esperar. Às vezes ele até desencarnou, né? Se ele desencarnou, não pensa que ficou impossível, não. Ficou mais fácil. Porque aí você faz uma oração, pede perdão a ele na sua oração, é mais fácil ele te atender às vezes do que encarnado. Porque encarnado a gente é mais turrão, né? Desencarnado, a oração vem, principalmente se vier no momento que a gente esteja precisando, e a gente acaba entendendo melhor as coisas. Então, esquecer o passado, focar no presente, para que a gente possa construir um futuro. É isso, tá difícil, mas a gente precisa construir um futuro, né? E a terceira, e não menos importante, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que ele está falando aqui? Não adianta a gente querer aquilo que a gente não alcançou ainda. Eu ainda não sou santo. O Hernani não é santo. Não? Não, tá longe. Nós não somos santos, mas a gente já alcançou algumas virtudes. Então vamos viver as virtudes. Vamos viver toda a virtude que a gente já consolidou. E vamos nos esforçar para consolidar outras. Porque se a gente fingir que é uma coisa que a gente não é, uma hora a máscara cai. E aí aquela pessoa que se inspirava na gente, fala assim: Jesus, olha aquela pessoa ali, o que ela está fazendo? Então vamos viver com o que a gente já alcançou. Eu já aprendi que isso é certo, vou fazer o que é certo. Eu não aprendi, eu vou me esforçar. E vou deixar bem claro que eu estou me esforçando. E vou dizer para o irmão: olha, se você me vê, né, se eu falar alguma coisa que te ofendeu, vem para mim. Né? Vamos escutar os feedbacks. Tem gente que vai falar o que não é verdade mesmo, que às vezes a pessoa fala, às vezes você não fez e a pessoa sente. Isso vai acontecer. E a gente vai aprender a filtrar, vai aprender a perdoar. Hoje uma irmã, coitada, que passou por uma prova dolorosíssima, perdeu o marido, o filho tá com Covid, o filho tá arrasado. Aí os parentes estão chamando ela de assassina porque ela pegou o Covid primeiro e passou para ele. Olha que doença! Como é que você vai defender isso? Como é que você vai defender isso? Aí eu falo: irmã, a única coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: perdoa. Porque quem está falando isso não tem a menor, não sabe o que faz. Não. É só citando Jesus mesmo, porque não tem outra opção. É óbvio que você não tem culpa. Não leva isso para você, porque isso não é seu. Então, às vezes, até lidar com o outro, né? O Paulo viveu, né? A mulher achou que ele estava... Acho que ela queria ficar com ele, sei lá o quê. Disse que ele tinha assediado ela e estava apedrejado da cidade. Então, a gente vai passar por dificuldades, sim. A gente vai passar. Agora, a gente precisa ter foco. Vamos voltar aqui para o Paulo. Vamos ter foco. A gente sai ali, né, uma horinha e volta. O Hernani ontem reclamou que eu comi uma paçoca de noite. Eu saí do foco. Eu saí da dieta, mas hoje eu voltei para o foco. Então, a gente dá uma escapulida, uma hora a gente come uma paçoca. Você gravou isso, hein? Gravei, né? Estou aqui com a paçoca na cabeça. A gente, né, tem uma escapulida, come uma paçoca, mas volta para o foco. Porque o importante é a gente não desistir da nossa meta de evolução, de nos tornarmos pessoas melhores. Já chegou no comercial, gente, passa muito rápido. Não sai daí que a gente já volta. Saúde. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos
voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre o foco na nossa evolução, sobre o foco no que a gente precisa fazer, sobre o quanto a gente às vezes se distrai, primeiro com as coisas inúteis da vida, mas a gente tem se distraído muito com a tristeza, porque eu digo assim, quando você está se distraindo porque você está se divertindo, ainda é uma coisa, né? Saiu para viajar, viu, Hernani? De vez em quando pode, mas volta. Quando você está se divertindo... Comendo uma paçoquinha. Comendo a paçoquinha, né? Agora, o problema é quando a gente está sendo consumido e a gente está se distraindo com a dor. A gente está ali curtindo aquela dor, né? Alimentando aquilo. Então, a tristeza, a energia do planeta, tudo que está difícil para todo mundo. E o foco é rumo à luz. Então vamos lembrar que a gente não atingiu toda a evolução que a gente precisa, toda a evolução que a gente merece, toda a evolução que a gente está destinado. Mas a gente tem luz, né? A gente tem uma luz interior, vamos brilhar a nossa luz. Porque se todo mundo brilhar a luz interior, a gente vai romper, a gente vai rasgar a escuridão das trevas. Quando a gente lembrar de viver daqui para frente, de parar de continuar, eu tenho visto muito assim, lamentar o passado, lamentar o que fez, lamentar o que aconteceu. É assim, foi muito doloroso. E agora? O que eu faço agora? O que eu faço para melhorar agora, daqui para frente? É essa meta. E lembrar de não querer, né? Não querer ser mais do que o que você consegue. Então, vamos fazer aquilo. Por exemplo, eu queria correr na esteira 1 hora. Eu não consigo. Então, eu caminho 20 minutos. Já é alguma coisa. Daqui a 3 meses você vai estar correndo. Então, assim, é importante que a gente vá... A natureza não dá saltos, né? A natureza, ela vai a passos pequenos. Então, eu vou a passos pequenos também. Mas o importante é que a gente esteja sempre indo para frente. Que a gente esteja sempre... se esforçando para cada dia ser um dia melhor, né? Eu queria mandar um beijo para Sônia Regina do Rio Comprido, que está sempre aqui com a gente. Janira Carneiro de Madureira, boa tarde, fico feliz por ter chegado quinta-feira, pois amo vocês. Beijos e abraços para os dois. Ai, que linda, gente, eu sempre lembro da Janira nas irradiações, sempre. Tilma Moreno também, maravilha, vocês estão ao vivo, que a luz e a paz de Jesus nos abençoe e abençoa a mente e o coração de vocês, vencendo com Jesus. Lindo isso, adorei essa figurinha. Roberta da Califórnia, como sempre, maravilhoso programa, amo vocês, casal 20. Minha última tentativa, falarei como Jesus a Paulo. Ivan, cadê meu mapa? Cadê o mapa na Califórnia? Beijos, Roberta da Califórnia. Ai, gente, adoro vocês me divertem. Eu venho para trabalhar, né, e acabo me divertindo. Sônia Estevam de Santa Cruz, boa tarde, queridos jovens. Esse jovem aí, ganhei. Jovem sou eu. É você? Não, mas queridos. Eu sou jovem também. Beijo, Sônia. Vladimir de Olharia, por que o programa não é transmitido ao vivo? Agora ele está, né? Teve algum delay aí, mas ele está ao vivo. A internet dá um delayzinho, mas está ao vivo. Nosso poeta da ilha. O tema do programa, assim como as palavras ditas na abertura do programa, se resumem no seguinte: a vida é felicidade e infelicidade, dia e noite, vida e morte. Portanto, precisamos estar conscientes dos dois. Precisamente em uma cultura. Fazem nada pela juventude, é disposta a adiar o envelhecimento a todo custo. A maturidade é uma responsabilidade de sermos nós mesmos. É mesmo, né? Ele trouxe aqui uma coisa interessante, né? Porque a gente não investe na juventude, a juventude está cada vez mais assim, né? Abandonada, à própria sorte, mas quer retardar o envelhecimento. Em vez de cada um viver o seu momento, né? Investindo. Eu costumo dizer assim, olha, investir na juventude, investir na criança é dar a eles evangelização.
Porque se você dá valores morais, ele vai saber tomar a melhor atitude em qualquer adversidade. Você vê que os alquimistas, o que eles mais buscavam a vida inteira era transformar metais em ouro, né? Era a busca dos alquimistas. E o quê? A fonte da juventude. Tudo que a gente vê aí do passado era buscar e sonhar com essa fonte da juventude. Mas como a gente é eterno, isso aqui, esse corpo físico envelhecer, não é nada, né? Não. Eu sempre fico pensando assim, quando eu tiver velhinha, né? Quando eu tiver para desencarnar, eu não vou ter medo de desencarnar, não. Eu vou ficar só pensando em como eu vou rejuvenescer. Vou escolher meu cabelo, vou ficar pensando nas coisas que eu quero aprender a fazer quando chegar no plano espiritual. Será que vai ter um lugarzinho lá no nosso lar pra gente? Não, nosso lar não sei, você está querendo muito, né? Vai ter uma cabana aí numa casa transitória pra gente, com certeza. Eu vou ficar te perturbando no pós-morte também. O pessoal do MAP que está indo na frente, né? Que tem muitas pessoas já desencarnaram, né? Vai lá já preparando pra gente. A gente está pedindo, né? Vamos ver se eles vão. Eu queria mandar um beijo para Mari Pereira, Luísa Paradiso, Solidônia Alves. Boa tarde, casal lindo. Esse programa nos ajuda muito nesse momento tão difícil que estamos passando. José Manuel dos Santos, Iris e Hernani, boa tarde, bom estudo, excelentes reflexões. A Mansão da Paz, ação e reação, me seduz para o alvo. É uma bela proposta para que sigamos firmes no rumo da perfeição. Iris, concordo contigo. Hoje a pressão está fortíssima, principalmente pelo fato de sermos inacabados. Está mais do que na hora de voltarmos ao trabalho espiritual presencial. Gente, eu sinto muito que as pessoas estão acomodadas atrás das câmeras. Atrás do notebook. Tá acomodado. Atrás do notebook. Eu vou ver online, vai ter online. O online é legal, atinge um número enorme de pessoas que não puderam estar presentes. Mas, poxa, se doar, você entra na casa espírita, você entra se doando. Você entra doando o seu fluido, você troca fluido com a espiritualidade, né? Você entra ali, então a gente tem que trabalhar também, não é só receber, não. Eu sinto muita falta. Quem quer ir de máscara, vai de máscara, para ambiente fechado, tomem todos os cuidados, mas acho que está na hora de voltar. Se quiser sentar no ambiente aberto, a gente deixa a porta aberta, fica do lado de fora, mas... Todos os cuidados, eu acho, são válidos ainda, eu também acho. Tem que retornar. Olga Machado, por favor, coloque o nome na irradiação sempre, tá? Todo nome que pede aqui para irradiação, eu saio daqui, é a primeira coisa que eu faço. José Manuel dos Santos, Iris, existem paçocas de amendoim, de soja, sem adição de açúcar, vê se a Hernani libera. E aí, Hernani, vai liberar, Hernani? Cara, eu libero tudo. Eu só falei para ela, isso é hora de comer paçoca. Eu com a boca igual a minha cachorra. Uma vez eu tinha uma cachorra, eu fiz umas empadinhas, aí botei na geladeira lá de cima, né, que era para algum evento, alguma festa. Quando eu cheguei de noite, gente, era farelo para tudo quanto é lado. E a geladeira aberta, o que aconteceu? Eu olhei para a cara da cachorra, o focinho era só farelo. Então eu estava assim com a paçoca, escutando ele. Isso é hora de comer paçoca. Gente, deixa já eu volto aqui para os comentários. Também. Tem mais aí? Não, eu vou pro Emmanuel, né? Porque senão o pessoal não quer ouvir a gente, não, quer ouvir Emmanuel. Para o alvo, prossigo para o alvo, Paulo. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades da raça e da família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus. Recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior,
A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer e desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos e sem esperança. A explicação é simples. Todavia, perderam o rumo para o Cristo. Seduzidos por espetáculos fulgazes nas numerosas estações da jornada espiritual e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como os viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Então, a gente tem que lembrar que todas essas escolhas que a gente faz, que afasta a gente do foco, que afasta a gente de onde a gente tem que ir, isso mais tarde a gente vai se arrepender, né, de não ter aproveitado a oportunidade de se aproximar do Cristo. Divaldo fala que a humanidade está perdendo o endereço de Deus. Porque a gente começou a escrever Deus, cada um com o seu entendimento, mas de uma forma que Deus não era mais misericordioso, bondoso, generoso, né? E isso faz com que a gente perca o endereço com o nosso Criador, que é perdão, bondade, misericórdia. Boa tarde, meu nome é Aurélio, junto com Elaine, evangelizadora também do Leon Denis. Uma vez em uma aula para criança de 9 e 10 anos, acho que ele vai continuar e eu vou lá para baixo, então depois eu volto, tá bom, Aurélio? Boa tarde, amigos, nome da irradiação, sim. Selminha, minha quinta-feira fica incompleta sem vocês, adoro esse programa, quero 2 horas de programa, eu também. Iris e Hernani, adoro sua risada e humor que vocês levam à vida, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Gente, a gente tem que levar a vida no humor, senão não dá não. Oi, queridos irmãos, que bom ouvir vocês, me sinto revigorada diante de tanto que vocês compartilham conosco. Que Jesus abençoe vocês imensamente. Que linda missão. Abraços, Ana Paula Oliveira. Ai, Ana Paula, que lindo. Ana Paula é boazinha, cara. Ela sempre manda. Ela sempre manda. E ela manda pelo WhatsApp uma coisa legal, né, Ana Paula? Que Jesus te abençoe, te proteja imensamente. Todos esses nomes vão para a nossa irradiação, com certeza. Peraí, que eu já me perdi aqui. Boa tarde, ouvindo o programa, sempre com colocações proveitosas. O Birajara de Irajá também está sempre mandando uma mensagem. Gildo e Antônio de São Gonçalo, boa tarde, casal. Estamos na escuta, gostando muito do programa. Solange Pereira, não existe ser evoluído. Aqui é todo mundo evoluindo. Isso é verdade, no planeta Terra. É isso mesmo. Jaira Barbosa, boa tarde, eu amo esse programa, muita luz para vocês. Beijo, Jaira. Valéria Guimarães, boa tarde, na escuta, como sempre, adorando. Peço, por favor, o nome na irradiação, eu vou colocar, pode deixar. Luísa Paradiso, boa tarde, casal. Nome na irradiação. Beijo para Sérgio Mártir, ele está sempre com a gente, Solidônia. Márcio Andrade, nossa, quanto tempo que eu não falo com o Márcio Andrade. Tem selo de super fã, de tanto que ele interage com a gente. Um abraço, Márcio. Denise Andrade também, boa tarde, que prazer vê-los. Mais uma quinta-feira de aprendizado. José Manuel dos Santos, casal, abraço fraterno. Íris, irradiação, todo mundo que está pedindo aqui irradiação eu vou colocar, tá? Então isso aí a gente já sabe. Ele colocou aqui, falei assim como a vacina, também precisamos imunizar as crianças com evangelização. Esse aqui é o nosso irmão que estava digitando. Uhum. Para sabermos fazer as melhores escolhas junto ao coração de Jesus para não cair em tentação. Nossa, isso é o que eu sempre falo. Deixa eu voltar aqui para eu ver o nome do irmão. Aurélio. É do Celde? É do Leon Denis. É do Celde. A evangelização do Leon Denis é incrível, né? Maravilhosa. Que Jesus abençoe a todos vocês por esse lindo trabalho.
evangelizar as nossas crianças é ajudar a fazer um mundo melhor. Acho que Pitágoras falou: educai as crianças e não precisarei punir os homens. Então, evangelizar as crianças é a chance que a gente tem de construir um mundo melhor. Porque uma criança evangelizada vai ser um adulto evangelizado. Ele pode até mudar de religião, ele pode até não estar mais praticando, mas aquilo que foi plantado no seu coração, aquela semente, aquilo ninguém vai tirar. Pode vir guerra, pandemia, tsunami, pode vir o que for. Os valores morais, eles vão eternamente conosco, né? O amor que a gente tem vai eternamente conosco. Apresentar Cristo a todos é o caminho, para Deus. Eu tenho batido nessa tecla. A minha missão de 2022 é levar o Cristo a quem não conhece o Cristo. Porque é muita gente que ainda não entendeu a beleza do que é esse Espírito, do que é o nosso irmão mais velho, do que é o governador. A minha palestra de sábado lá na irmã Joana, né, que é a Deusa deve estar ouvindo o programa, um beijo para você. Vamos ter um seminário agora em maio lá, último sábado de maio, e foi sobre isso, foi sobre a importância de você levar o Cristo para algumas religiões que ainda não tratam, apesar de serem monoteístas no Brasil, tem o mesmo Deus que o nosso, né? Tem a mesma bondade de trabalho, mas não conhece o Cristo, não conhece o Evangelho. Por quê? Porque como foram perseguidas por religiões cristãs no passado, confundem a igreja, a religião com Cristo. Jesus nunca perseguiu ninguém, não fundou nenhuma igreja específica. Jesus implementou o cristianismo. E cada um dos seus apóstolos, né, criou igrejas distintas. Tiago criou, né, os judeus cristãos. Pedro vai para Roma e através dele se funde, né, a igreja católica. Paulo leva a igreja para o Oriente, as igrejas ortodoxas. Então, não foi criado por Jesus uma igreja específica. E se vocês foram perseguidos no passado, se tiveram problemas de perseguição, de repressão, de opressão, não foi por Jesus, não foi por nada que esteja descrito no Evangelho, foi por instituições que carregavam o nome dele e que os homens interpretam mal, são imperfeitos, inseguros, têm interesses, perdem o foco e acabaram tendo as perseguições. Então é muito importante levar o Evangelho na sua essência divina, como o Espiritismo tenta trazer, né, que é resgatar o verdadeiro Evangelho antes da formação das instituições, para que eles todos percebam que Jesus está de braços abertos para todos os 25 bilhões de espíritos, não, que são o rebanho dele do planeta. As ovelhas de Jesus somos todos nós do planeta Terra, que precisam passar por ele para chegar ao Pai. Então levar o Evangelho, levar o Cristo é desmistificar coisas de opressão, de perseguição, que aconteceram no passado por instituições que falavam em nome do Cristo, mas não era ele, né? Não é o que está no Evangelho, não é o que ele prega, que é perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, dar o manto, a túnica, abrir mão de tudo para a sua evolução e para ajudar o seu irmão, né? Que são esses bilhões de espíritos que temos aqui no planeta e que tem no universo. Lígia de Campo Grande, boa tarde, queridos. Que bom tê-la de volta ao programa. Sua risada faz muita falta. Programa maravilhoso como sempre. Beijo para vocês, meu casal predileto. Mas olha, Iris, ele fez o programa direitinho na sua ausência. Gente, eu adorei. Quem que mandou essa? Lígia de Campo Grande, eu Valeu, adorei. Lígia. Adorei, Lígia. Tamo junto, Lígia. Adorei. E ela continua aguardando ansiosa o programa do YouTube. Ah, olha a pressão, mas agora a gente conseguiu postar um vídeo. Agora conseguiu já botar um vídeo, já tem um canal. Agora vai acontecer com certeza. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas, né, no planeta, é um momento que a gente precisa muito falar de Jesus. E aí eu recebi uma coisa muito interessante de uma aluna minha do Evangelho, que ela falou assim: eu sou muito esotérica, eu faço constelação familiar, eu faço reiki, eu faço isso, faço aquilo, faço várias coisas, e eu nunca vi falasse tanto de Jesus como ultimamente. Então isso vai de encontro ao que eu tenho sentido, ao que o Hernani tem sentido, dessa nossa necessidade de levar o Cristo a verdade todos, do né? que ele trouxe para essas religiões que têm um preconceito cristão, porque foram realmente perseguidas, foram oprimidas, né? Foram em nome do Cristo, foram feitas cruzadas,
a retomada de Jerusalém, né, por 2 vezes, quantas milhões de mortos em nome do Cristo, né, amando do próprio Papa, mas era a instituição, e não era Jesus. Jesus sempre disse, abram mão de tudo, não briguem pelas coisas que a ferrugem e que as traças vão corroer, né? Vê Salomão no alto da sua beleza, não se veste como um lírio do campo, vê os pássaros. Então Jesus sempre deu exemplo justamente ao contrário, brigar pelo templo, pelo dinheiro, pela terra, pelo poder, é justamente o oposto. Nem pela própria vida, porque quando Pedro corta a orelha do soldado, ele vai lá e cura a orelha do soldado, né? Nem para proteção dele ele queria, e ele falou, olha, com ferro fere, com ferro será ferido, avisou a Pedro, a lei de causa e efeito está aí, Pedro, então cuidado. Então Jesus é o oposto de tudo que foi perseguição, guerra santa, né, opressão, né, julgamentos. Então às vezes a gente vê nas minorias, né, os gays, Hernani, eu não aceito porque a igreja sempre me perseguiu. Eu falei, justamente Jesus era o contrário, Jesus não queria julgamento nenhum. Jesus dizia o tempo todo, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. O meu jugo é leve, quer dizer, eu não cobro nada de vocês, o que eu quero é que vocês aprendam, evoluam em cada encarnação. Jesus tinha uma percepção do que era a reencarnação, de como funcionava, o que é a programação reencarnatória, as dificuldades de mudar de sexo em cada encarnação, a dificuldade de estar aqui e lembrar a sua prova. Era tão complicado, ele sabia disso, que ninguém na época tinha a menor condição de entender. Tanto que Nicodemos era doutor da lei e não entendeu. João Batista, que era o mais elevado de todos eles, não entendia. Então a diferença de Jesus era um abismo de percepção. E as igrejas, né, as instituições fundadas pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, obviamente tinham as falhas dos homens. A gente consegue ver isso no Ato dos Apóstolos, quando a gente está lendo os evangelhos, depois você vai para o Ato dos Apóstolos, já muda, já não tem a mesma profundidade, o mesmo nível, né? E o mesmo amor, né, que Jesus, porque a diferença é o amor, a diferença é a pureza do coração daquele Você vê, espírito. mesmo a gente gostando de Paulo, e louvando tudo que ele fala, você vê a diferença do julgamento, como ele se posiciona. Por quê? Porque isso aí já é a formação de uma igreja, e a formação da igreja vem com política junto, vem com briga religiosa, com disputas, né? Ponto de vista. Jesus trazia a mensagem do Pai. Muito diferente. Como é que é, Felipe? Olhe para mim e veja o Pai. Felipe, eu estou tanto tempo com você não entendeu? Não conhece quem é o Pai? Olhe para mim e veja o Pai. A ponto da gente confundir, né? Jesus com o próprio Deus. Pedro César de São Gonçalo, boa tarde. Cheguei atrasado, mas cheguei. Muita paz. Que bom que você chegou. Agora você pode ir lá no Facebook, que vai estar gravado. Curte lá, e aí você curte lá e você pode ver desde o início. E agora também passa ao vivo no Face do MAP, tá? Se vocês quiserem participar, vai lá no Facebook, map.org. Map.org, né? Celso Barreto do Meia. Olá, boa tarde ao casal 1000. Celso Barreto do Meia na escuta. Hernani, cadê sua camisa do Oxóssi? Abraço. Hoje eu estou com a do MAP, tá com a mas eu tenho do Oxóssi e tendo a Iemanjá. No sábado fui fazer a palestra lá na Deusa, lá na Irmã Joana, com a camisa de Iemanjá, e o pessoal adorou. E é parecida com a do Centro Espírita deles, a mesma cor, branca com azul. Falar de Jesus e sua com os discípulos é uma viagem de reflexões. É verdade. Gente, já está chegando no finalzinho. Eu vou deixar o Hernani fazer nossas considerações, que ele está muito inspirado hoje. Eu lembrei de uma coisa agora, né? Se Jesus disse que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Quando tem assim 20, 30 mil reunidos, como é que ele vai estar? Imagina, né? Imagina a fortaleza da presença de 30, Jesus. 40 mil pessoas reunidas em nome dele. Da gente estar aqui falando escutando e pensando e refletindo, como o nosso irmão Celso Barreto colocou aqui, sobre essas questões, refletindo a importância do Evangelho de Jesus na nossa vida, a importância do Evangelho de Jesus no planeta, para a evolução do planeta, para a gente, se Deus quiser, né, passar por tudo isso e conseguir rumar a regeneração, né, para que a gente possa evoluir. Então, se vocês têm o que pedir, o que orar, o que desejar e fazer o bem, é esse horário, de 2 às 3 às quintas-feiras.
Olha, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Ele é o dono do mundo, não só do planeta Terra, não, de tudo que foi criado. E Ele te ama incondicionalmente. Eleva teu pensamento, chama Jesus, que eu tenho certeza que Ele vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.